A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa do Bem Viver. Produção e apresentação: Kátia Rodrigues, jornalista, e Berenice Silveira, Relações Públicas. Terapeutas holísticas, mestras reikianas, diretoras do espaço terapêutico, equipe do Bem Viver. Olá pessoal, boa tarde. Aqui é Kátia Rodrigues, estou começando mais um programa do Bem Viver aqui na Rádio Transcendental. Estou, como de praxe, com a minha companheira Berenice Silveira. Tudo bom, Berê? Como é que passou essa semana? Tudo bem, passei muito bem, graças a Deus. Já fez suas 3 caixinhas da economia? Tô me empenhando já. Nosso último programa, eu tô pensando sobre isso, tô bem pensativa. Mas vamos lá, vamos em frente hoje. E mais uma convidada, né? Um assunto diferente, tá? Para os nossos ouvintes aqui da rádio. Hoje vamos falar com a terapeuta Gisele Sasaki. Ela é arte-terapeuta, terapeuta de barras de access, estuda massoterapia no Senac, em São Miguel Paulista. Ela é formada em comunicação social há 8 anos e pós-graduada em arte-terapia e também em arte de contar histórias. Tudo bem, Gisele? Seja bem-vinda. Tudo bem, gratidão por estar aqui junto com vocês, com essa oportunidade de falar um pouco mais sobre a arte e como a arte pode colaborar com as pessoas. A gente gosta muito, né, Berê? Quando a gente vê alguma coisa nesse sentido, a gente já quer saber um pouquinho mais, com né? certeza. Gisele, né? A gente tem bastante coisa para falar, mas a primeira pergunta que eu vou fazer, como eu faço para todos os nossos convidados aqui, né, no nosso programa do Bem Viver, é o que fez com que você direcionasse a sua vida, né, a sua vida profissional, para a arte-terapia. Conta para nós. Na verdade, no início eu senti um vazio muito grande, né? Tá. Dentro do meu peito. E assim, o meu trabalho era muito repetitivo, muito com focos nos problemas do cliente, que eu trabalhava no departamento de reclamações de uma instituição. Pesado, né? Muitos problemas mesmo, né? Mas tudo começou através de um sonho. Nesse sonho eu trabalhava muito com as mãos o tempo todo. Foi então que eu coloquei no Google a frase, trabalho com as mãos. E veio a palavra arte-terapia. Assim como vocês ficaram curiosos, eu também fiquei. Porque buscava artigos, informações, né, artigos científicos. Foi então que eu descobri a especialização em arte-terapia. E me apaixonei de verdade. Que legal. Através de um sonho então, olha. Que chique, né? Acho que a sua alma já estava mostrando o que é o seu chamado. Mas uma pergunta, você antes de atuar de forma profissional, você já tinha alguma habilidade? Porque a gente normalmente pensa isso, né, Berê? Cadê a pessoa que trabalha com arte-terapia, já faz aqueles desenhos, artesanato já e tava tal. envolvida. Você já tinha, assim, uma aptidão? Sim, na verdade eu fazia isso intuitivamente, porque eu Olha lecionei para pré-escolas, crianças. E aí, durante as aulas da pós, eu observei que eu já utilizava a arte-terapia sem saber. Sem saber. Através das atividades em sala de aula. Já era aí uma precisou rotina. sonhar para entender. Bom, esse caminho. Que a rotina podia ser profissional, né? Não... Então, pro pessoal aqui, né, que está nos ouvindo, para nós, inclusive, né, porque a gente gosta bastante, mas nós não somos especialistas nisso. O que é a arte-terapia? Qual que é a origem? O que você pode falar para nós? Então, a arte-terapia, segundo alguns estudiosos, é um dispositivo terapêutico das diversas áreas do conhecimento. Tá. Constituindo como prática transdisciplinar, visando o resgate do homem em sua integridade, através de processos de autoconhecimento e de transformação. Lida com a estratégia lúdica, que é de integrar o homem às suas dimensões, porque tem a visão de uma visão mais alternativa, criando em alguns espaços institucionais ou os objetivos de formação sempre humana. Legal, acho bacana você falar, porque todo mundo que passa aqui
né, tá sempre falando na questão do autoconhecimento, né? No nosso último programa a gente falou com um especialista em finanças e a melhor dica que ele passou para os ouvintes que as pessoas precisavam se conhecer para direcionar melhor a vida, seja ela em que aspecto for, espiritual, emocional, financeiro. Então você está trazendo mais uma forma de autoconhecimento, né? Isso que é legal, bacana. É uma busca constante. Sim. Então, a arte-terapia ela teve origem com a antroposofia, que foi Rudolf Steiner, segundo o qual o homem é considerado um ser espiritual, constituído de alma, corpo e vivo. Certo. Através dos elementos que a cor, forma, volume, disposição espacial e várias outras características. Tá. Na terapia artística, a pessoa vivencia os arquétipos da criação, ou seja, ela se reconecta com as leis que são inerentes à sua natureza. Isso traz um contato com sua essência criadora, né, com o seu eu. Certo. Em 76 para 1906, a arte era utilizada pelos criminalistas e psiquiatras para diagnósticos de doenças mentais. Olha que interessante, hein? Freud, em 1906, ele aponta a comunicação simbólica como uma função de catarse, de buscar as memórias. Já com a pedagogia contemporânea, eles vêm com os métodos ativos de Descartes, Freud e Montessori. Certo. Já na década de 20, graças a Deus, em Jung, né, começa a utilizar a arte como parte do tratamento psicoterapêutico. As imagens representavam uma simbolização do inconsciente pessoal e muitas vezes o inconsciente coletivo, decorrente da cultura humana nas diversas civilizações, onde analisou culturas e mitologias. Então, a configuração das imagens, das ideias carregadas de emoções em diferentes civilizações foi denominada estrutura arquétipa, tornando possível compreender o comportamento individual, a manifestação da sociedade no tempo e no espaço, e esse fenômeno também foi conhecido como os símbolos e os arquétipos, que faz parte de todo um acervo da nossa humanidade, que recebe o nome de inconsciente coletivo. Que a gente trabalha bastante isso aqui também, sim, né, Beli? E também a gente tem filmes, né? Sobre isso até pra psicologia. Mas e na nossa atualidade, o que a arte-terapia pode colaborar, Gisele? Na atualidade? Na verdade, a arte-terapia ela acessa partes esquecidas da intrapsique. Pensamentos, emoções, onde traz umas representações simbólicas de nossas emoções, medos, vontades, traumas e crenças. As expressões que surgem durante a atividade com a arte liberam essas emoções que estão escondidas na nossa vida, no cotidiano. E com os recursos das artes, as emoções são expressadas no papel, outras formas artísticas, proporcionando uma liberação de tensão, estresse emocional, físico, o cansaço mental, a tristeza e depressão. Isso é como se fosse fluir com mais facilidade. E você já percebeu, né, porque como você trabalha com isso, de repente a pessoa, como está desbloqueando, então, né, algumas coisas que às vezes estão ali guardadas e a pessoa nem sabia que estava lá, mais ou menos pelo que você está falando, né? Aí a pessoa pode ter a sensação, porque nas terapias que nós atuamos aqui, elas vira e mexe, isso está acontecendo. Eu acho que eu estou piorando. Aí depois ela percebe que na verdade ela não está piorando, ela simplesmente se libertou de algum trauma, de algum bloqueio através da arte-terapia. Isso já aconteceu com você? Já. Na verdade é um momento de caos, que a pessoa começa a tomar atenção em alguns aspectos da sua vida e que mexe mesmo com esse caos, que depois vem a normalidade, vem a experiência do dia a dia da vida, né, que faz com que ele desperte para isso e melhore a sua... E ela coloca na arte, ela consegue expressar isso melhor do que falando, né? E aí você consegue perceber, de repente, às vezes, o que o seu paciente não tinha notado ainda naquela questão da problemática, aí com o desenho, com o que ele faz, você consegue detectar para direcionando o tratamento para que a coisa se desenrole. Isso, para que tudo flua. Legal, bacana. Eu tô vendo aqui que você, né, nos colocou aqui que você já trabalhou de forma voluntária, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Bastante tempo como voluntária. Eu comecei como contadora de história no Hospital Santa Marcelina de Itaquera, na Associação Vive e Deixe Viver. E é para criança?
público criança. Ah, que legal, Crianças hein? assim, Arte terapia as crianças aceitam muito, né? Não, mas essa questão de contar histórias. Aí você mistura os dois projetos. utilizo os recursos artísticos e a contação de histórias. Olha, As que duas legal, coisas. bacana. O que mais? Fiz um encontro de histórias na comunidade, no Parque Lajeado, com os livros doados do Instituto Itaú, como voluntária. Que legal. Tive uma participação no Clube de Leitura do Lar de Maria também, dos livros doados da instituição para crianças carentes na região. E comecei também como narradora de histórias na biblioteca Hans Christian Andersen, a qual lá eu fazia bem as atividades como lúdicas, né? Brincadeiras com o corpo, lúdico e histórias. Se chamava A Arte de Ouvir as Histórias para Depois Contá-las. Olha que legal. A Gostei ideia era essa temática. E tive uma experiência com o Cristino Wapchaba, que ele é músico, compositor, escritor de livros. Ele até fez a agora atual publicação do Boca da Noite, que recebeu um prêmio Jabuti de categoria livro infantil. A experiência com ele foi contar numa escola com 300 alunos. Nossa! Fui na Remete. Contar histórias para esses 300 alunos. De que idade, mais ou menos, esses alunos? Variado. Aí a escola praticamente parou e a gente fez na quadra. Foi uma emoção. Foi uma emoção, hein? Além de vocês contarem, vocês também encenaram a história, ou só contaram? Só contação. Só contação de histórias. E também um estágio, né, que eu fiz no Lar Pequeno Aprendiz em Itaquera, que eu utilizava oficinas artísticas e literárias, chamando o projeto a ideia de diversão e arte. Certo. Era bem interessante porque o objetivo era ter encontros de histórias, contos infantis, que acalentavam as crianças em situação de vulnerabilidade no processo de adoção e que moravam num abrigo infantil. Então tinha muitos problemas lá entre eles. Aí eu falei, o que eu poderia colaborar para que amenizasse, trazesse mais diversão, mais alegria naquele espaço. Foi uma experiência também muito boa. Olha, nunca ninguém veio aqui falando sobre essa questão de adoção, né, Berenice? E como é que é trabalhar com esse público? Você está falando, né, sobre essa vulnerabilidade. O que você, como passou por essa experiência, viu que você trouxe de conforto para essas crianças? Tem algum perfil específico que você percebeu que a partir dessas oficinas artísticas a criança conseguiu ficar mais fortalecida para passar por esse processo de adoção? Ou aceitar, né, com mais tranquilidade? O que você pode contar pra gente referente a isso? Na verdade, as oficinas aconteciam no domingo, justamente no dia que não tinha movimento lá, sábado e domingo. Eu ia no domingo, então eles ficavam sempre na televisão, parados em frente à televisão, sem alguma atividade interessante. Foi aí que eu falei assim, o que eu posso desenvolver, né, com as oficinas de arte, contação de histórias. E era para um público específico de 7 a 14 anos. Só que teve 2 crianças de 18 anos que participaram. Assim, contagiava, sabe? A gente começava... O pessoal queria participar. Queria participar, gostavam, que legal, né? A música, a brincadeira, eles já chegavam e se envolviam na atividade. Então era bem interessante porque atingiu tanto os adolescentes, né? E também não ficavam se preocupando tanto com essa história de vou ser adotado ou não. Você percebeu que eles estavam mais calmos? Isso dava, foi de positivo? Trazia uma objetividade para o final de semana deles, que não ficava só, né, parado ali assistindo televisão. Certo. E também teve algumas situações que o coordenador da própria escola achou interessante no dia da contação, ter os pais com visitação, os que seriam futuros... Os futuros pais, os candidatos a pais. Aí, enquanto acontecia o evento, os pais estavam ali com a criança, né, naquele processo ainda de integração. Aí ficou um ambiente mais agradável, sem ter aquela tensão, e os pais ali interagindo no meio de vocês com as oficinas, então ficou bacana, né? E pelo que você está falando das suas atividades como voluntária, a arte-terapia, ela atua muito então para esse público infantil. Né? Que às vezes a gente pega mais os mais velhos aqui, né, Bebê? E então isso seria uma coisa legal para quem às vezes,
também, não só dessa questão que eu tô falando, né, da adoção, mas às vezes a criança, tem tanta criança hiperativa hoje, às vezes os pais não têm muito, vão pro psicólogo, vão fazer uso de medicação, nada contra, mas a arte-terapia também é uma coisa que vai contribuir bastante, então, para trazer essa calma, para desbloquear, para dar uma equilibrada, então, principalmente para as crianças. Então. Sim. Acessa, acho que você consegue acessar. também, né? Também Idosos o público de idosos né? também. Legal. Eu especificamente atendo crianças e adolescentes, mas tem até uma amiga que ela teve aquele problema de a esclerose múltipla, que ela estava fazendo uma pesquisa de como a arte-terapia poderia auxiliar nesse processo. E é bom para esclerose múltipla? Sim, auxilia bastante também. Tudo que a pessoa tem dificuldade com movimentos, doenças do sistema nervoso central, auxilia bastante, porque você trabalha com os movimentos, né? Parte motora, né? Ah, legal, bacana. Tem mais alguma coisa sobre essa questão das atividades voluntárias que você quer falar? Ou podemos seguir? Vamos seguir. Tá bom. A gente já falou sobre o seu primeiro atendimento? Não, né? Você quer contar pra nós como é que foi? Vamos contar sim. Eu prefiro fazer uma anamnese, tipo um questionário antes com a mãe, conversando, e depois eu faço individual com a criança. Eu acho interessante porque cada um tem uma maneira de interpretar as situações, né? A mãe tem uma visão, o filho tem outra. Sim. Então eu gosto de fazer assim. Então aconteceu com o cliente J que ele procurou um tratamento terapêutico para o seu filho de 6 anos de idade. Certo. Na verdade, ele tinha um atraso na fala de 1 ano e meio de idade. Isso foi até decorrente por uma separação que aconteceu na família dos avós. Certo. Então, durante esse procedimento, a mãe veio com uma situação de abuso infantil. Ele tinha apenas 3 anos e uma criança de 6 anos maior que ele começou a abusar dele. Ela ficou muito preocupada com essa situação, relatava que anterior a este fato, o filho dela também tinha manias de colocar brinquedos no bumbum e ela se preocupava muito com isso. Antes dele ter sofrido esse abuso. Até outros objetos de brinquedo, assim a mãe relatava, né? Então ela tinha preocupação também com essa questão de ele ser homossexual. Ou o porquê que ele tinha essa conduta, Isso, né? Que ela não estava achando normal, dentro da normalidade. E aí ele, com 5 anos de idade, ele teve o mesmo comportamento. Ele foi já o abusador de uma outra criança, passou isso, né? Ele teve lá 3 anos, não aconteceu mais, a mãe conversou, trouxe as questões da família e tal, né? Pra amenizar, mas ele era muito pequenininho. E aí aconteceu esse fato novamente com ele já com 5 anos e com uma outra criança menor. Então aquele comportamento invertido, ele né? fez o que ele recebeu. Aí Tá. Então, aí durante as sessões eu percebi que também tinha alguns problemas relacionados com a família da mãe. Tá. Problemas relacionados a problemas de relacionamento. Tá. Então aí eu fiz o tratamento com ela com barras de axis e arte-terapia no filho dela. Acabou tratando os dois, a mãe e o filho. E aí nós até obtivemos uma resposta bem rápida, porque em apenas 2 sessões o filho entendeu e não repetiu mais esse comportamento. Nem de abusar de um amiguinho, nem de fazer uso dos brinquedinhos nele próprio. E como que eu cheguei a intervir e trazer para ele essas informações? Como que eu ia falar com uma criança sobre esse tema? Então eu trouxe um trabalho de história em livros infantis que chama O Pato Coelho, que é da editora Kozak Knife. Então ele trata mais ou menos com bom humor esse diálogo entre as pessoas e os autores ali envolvidos sobre tudo depende de um ponto de vista. Sim. Nem tudo que a gente observa é o que é verdade, né? Então, às vezes ali o pato, ele estava bebendo água, às vezes o coelho estava refrescando a orelha dele, depois o pato virava o coelho virava o pato, sabe? É uma imagem bem interessante. Depois, se você tiver a oportunidade de ver esse livro, ele é fantástico. Nós vamos procurar, sim. E aí teve um momento lá que quando começou tudo a ficar bem tranquilo, estava tendo uma finalização, de repente aparece um tamanduá.
e o tamanduá vira um brontossauro. Aí então o Pato Coelho, esse livro, a proposta dele é de mostrar essa diferença que tem de debate de opiniões, de discussões, e né, de aceitação também, de aceitação um do outro. Legal. E para ter, assim, não tem tanta divergência nessa questão. Depois eu trouxe um vídeo na segunda sessão, e esse vídeo ele explicava bastante sobre essa curiosidade que as crianças têm em relação ao sexo oposto. Certo. E foi o que eu observei com ele. Era mais uma curiosidade, não era tanta dele, uma maldade, alguma coisa assim. Ou uma tendência, era curiosidade. Curiosidade de criança. Criança tem Criança mesmo. tem Nessa mesmo, idade, com criança certeza. tem mesmo. Então, através desse vídeo, estava explicando exatamente sobre essas questões da curiosidade, como respeitar as partes íntimas da criança, né? Não tocar nesses lugares, especificamente sem autorização, e falar como adulto quando se sentia ameaçado. E explicando isso para ele, ele entendeu muito bem. Ele sorria, e até no final da sessão ainda, ele falou: eu posso te abraçar? Olha, que legal! Posso te abraçar? Ele me abraçou gostoso, depois lá com a mãe dele na sessão também me abraçou, porque parece que aquilo... Deu uma aliviada Desbloqueou nele, né? ele Deu uma também, desbloqueada né? das E a mãe também, dúvidas. você falou aqui que atendeu ela com a sessão de depois- barras. Você conseguiu também ver algo positivo? Depois eu continuei com umas 8 sessões, ela ficou bem, né? E o menino não E mais? o menino, só 2 sessões. Já porque resolveu. eu percebi que era algo só simples. uma coisa da curiosidade, dele matar essa curiosidade para poder ficar bem, né? Isso. Que legal. Ah, bacana. Né? E você acabou contribuindo provavelmente, né, para o equilíbrio familiar deles, né? Porque os dois saindo mais equilibrados, provavelmente isso ia, né, atingir poderia os ir outros, pra- né? pra outras que coisas estavam piores, com né? eles. Bom, legal. Meninas, nós estamos terminando já o nosso primeiro bloco. Vou pedir uma pequena pausa, tá, Gisele? E já já nós voltamos com o nosso programa do Bem Viver. Rádio Transcendental. Aqui um outro mundo é possível se a gente quiser. A mais holística das rádios. A Rádio Transcendental leva ao ar toda quinta, às 18 horas. Programa do Bem Viver. Produção e apresentação: Kátia Rodrigues, jornalista, e Berenice Silveira, Relações Públicas. Terapeutas holísticas, mestras reikianas, diretoras do espaço terapêutico, equipe do Bem Viver. Agora você também pode ouvir a Rádio Transcendental por qualquer dispositivo móvel. Clique no ícone do Play Store ou da App Store de seu celular e procure pelo aplicativo Rádio Transcendental. Instale e ouça Transcendental em qualquer lugar. Fique informado sobre a programação, participe de sorteios e promoções. Transcendental, a rádio que vai onde você está. A Rádio Transcendental continua apresentando Programa do Bem Viver. Produção e apresentação: Kátia Rodrigues, jornalista, e Berenice Silveira, Relações Públicas. Terapeutas holísticas, mestras reikianas, diretoras do espaço terapêutico, equipe do Bem Viver. Olá, estamos de volta com o nosso programa do Bem Viver aqui na Rádio Transcendental. Berê, antes da gente voltar com a nossa convidada, com a nossa entrevista, vamos falar um pouquinho aqui da equipe do Bem Viver? Sim, vamos falar. Primeiro, nossa agenda, tá? Olha só, pessoal, começar falando das aulas de yoga.
tá? Nesse sábado agora, dia 22 de setembro, das 9 às 10h30, nós teremos um aulão de yoga, tá? Com o nosso parceiro Anderson Pires, então não precisa fazer turma, né? Quem quiser, só chegar, se inscrever, entre em contato aqui com a gente, vai ser muito legal. Pra quem conhecer. Isso, e é 1h30 de duração e tem meditação no final. Muito bacana começar o sabadão com essa energia positiva, né, meninas? Tudo de bom. Nossa, Fora isso, né, vou falar a agenda aqui de yoga, nós temos aulas, turmas já formadas às segundas-feiras, às 8 horas da manhã, terças e quintas, às 11h40 da manhã e às quartas-feiras, às 19 horas e às 20h10. Tá? Então temos aí 5 horários disponíveis. Quem tiver interesse, gostou, quer vir fazer uma aula experimental para conhecer a equipe do Bem Viver, tomar um cafezinho, conhecer o Anderson, tá convidado. Aulão, né, de sábado. Sim, né, mas de repente não pode de sábado, só pode de semana, pode vir fazer uma aula experimental também. Tá? Continuamos também com nossas aulas de Muay Thai com o parceiro Paulo Quadrelli, às terças e quintas à tarde, temos uma turma em andamento. Quem tiver interesse, né, porque nós tratamos aqui do equilíbrio integral, então faz parte, né, tratar bem, né, do nosso condicionamento físico, do nosso corpinho aí, né? Então, estão convidados também, tá? Agora, nossa agenda de cursos e eventos. Curso de Reiki nível 1, no dia 29 de setembro, às 9h30, é um sábado, aqui na equipe do Bem Viver, eu dou o curso de Reiki, tá, pessoal? Estão todos convidados, sentiu o chamado, quer se tornar um terapeuta, essa terapia tão bacana, contribui, ajuda, equilibra tanta gente, e inclusive a nós próprios, né? Então, está aí curso de Reiki nível 1 no dia 29 de setembro, é o último sábado do mês, tá? E curso de barras de Access com a nossa parceira Rita Nadal, que também tem o programa aqui na rádio às segundas-feiras, né, Berenice? No dia 30, a partir das 9 horas da manhã, é o dia inteiro até às 18 horas, então quem tiver interesse, é uma terapia que está sendo muito falada, muito comentada, o pessoal está gostando muito, os atendimentos que nós temos aqui, com um retorno muito positivo, atendemos crianças, adultos, enfim, é muito legal. Quiser mais informações sobre o curso, sobre os atendimentos de barras de Access, entre em contato aqui na equipe do Bem Viver. E falando, né, nas barras, como estamos ainda em setembro, estamos aí em parceria, né, o Setembro Amarelo, a gente falou tanto de suicídio e tudo mais. Estamos disponibilizando uma sessão gratuita de barras de Access para quem nunca fez essa terapia aqui na equipe, quer conhecer. Vem, agenda, temos poucos horários, o pessoal está procurando bastante, né, Berenice? Tá muito bom. É muito bom, né, Gisele? Você também é terapeuta, né, de barras de Access, né? Então, é muito bacana. Vem conhecer que você não vai se arrepender. E é uma terapia que a pessoa nem precisa falar todos os problemas que ela tem. Ela chega aqui, faz a terapia e relaxa, vai ficar bem equilibrado. Super rápido. Né? Super rápido, não tem contraindicação e vai sentir os benefícios depois na vida, né? Muito legal. Agora falando de outro curso, é o curso de baralho cigano com as nossas parceiras, as terapeutas Heloísa e Malvina, que sempre estão aqui conosco, né, no programa do Bem Viver, isso. O curso vai começar agora no dia 24 de setembro, são 2 datas, 24 de setembro e 1 de outubro, são 2 segundas-feiras. O curso são essas 2 datas, né, Berê? Não é uma ou outra, são 2 dias de cursos. Temos 2 horários disponíveis, 2 turmas, ou das 15 às 18 horas, ou das 19 às 22 horas, tá? Quer saber mais informação? Vem com a gente aqui para a equipe do Bem Viver. Né? Teremos no dia, agora já em outubro, no dia 20 de outubro, com a terapeuta Aline Pérez, que já teve programa aqui na Rádio Transcendental, parceira aqui da equipe do Bem Viver. Vai ter uma festa cigana a partir das 15 horas.
vivência, palestra, dança, comida, homenagem a Santa Sara, né, Berê? Oraculistas, venda de artesanatos e produtos relacionados à cultura cigana. Vai ser um dia sensacional, com decoração, música, dança, alegria, pessoal. Quiser conhecer a gente aqui e ainda passar uma tarde que você vai ter conhecimento, vai ter umas comidinhas gostosas, vai dançar, vai ter um pessoal muito legal, aparece aí, entre em contato com a gente. E no dia 23 de outubro, com a mesma parceira, Aline Pérez, ela vai começar com as aulas de dança cigana a partir das 19 horas aqui na equipe do Bem Viver. Essa aula do dia 23 de outubro é uma aula aberta. A pessoa quer conhecer, né? Nunca fez. Será que é difícil? Será que não é? Além de terapêutico, autoconhecimento, é uma alegria, né? Fazer uma aula de dança, ainda mais de dança cigana, né? Muito bom. Até pra você, hein, Gisele? Tá convidada aí a aparecer aí. Dá os nossos contatos. Peraí, ainda não terminei. Agora a nossa vivência com a psicóloga e consteladora, parceira conhecida nossa, a doutora Tereza Krauskopf. Teremos aí o Entendendo o Feminino, as Deusas e a Mulher. Vai ser uma vivência relacionada com a mitologia, né? Ver qual é a nossa personalidade relacionada com as deusas. É bom para o autoconhecimento e bom também para relacionamento entre o casal, né? Porque daí o parceiro pode vir assistir essa vivência, não é para o público feminino exclusivo, porque ele vai perceber aonde que se encaixa a parceira dele, né? O que dá para melhorar no relacionamento depois de passar por essa vivência. E ainda mais por ser psicóloga e consteladora, a doutora Tereza tem muita responsabilidade e muito conhecimento nesses temas aí. Tá bom, pessoal? Então ficou aí a nossa agenda. Com certeza ao longo dos outros programas surgirão mais eventos, mais cursos, nós vamos colocando aqui, não é, Berê? Com certeza. E o nosso endereço, nós somos a equipe do Bem Viver, que é a patrocinadora do nosso programa aqui na Rádio Transcendental. Nós estamos em São Bernardo do Campo, na rua Vila Queimada, número 155, é próximo ao Fórum da cidade. Nosso e-mail é equipedoBemViver@gmail.com, o WhatsApp é 11 98415 2762. Nós temos a nossa página no Facebook e no Instagram, Equipe do Bem Viver, e também o nosso canal no YouTube. Então, ficou interessado em qualquer uma das terapias que nós fazemos aqui, né, Berenice? Além de toda essa programação, temos atendimento, né? Temos o nosso ambulatório de reiki gratuito, nem falei, olha, esqueci de falar do amor aqui do meu coração, nosso ambulatório gratuito de reiki, toda quarta-feira, das 16 às 19 horas, é só chegar, né? Muito bacana, o pessoal vem, a gente já tem aquele pessoalzinho que vem toda semana, é muito legal. O reiki é uma terapia sensacional, também sem contraindicações, contribui aí para o equilíbrio emocional, espiritual, físico, mental, enfim. Além disso, temos a parte estética, não é, Berenice? Com a depilação, as massagens estéticas, além de atendimento de barra de access que já falamos, também atuamos com tarot terapêutico, mapa numerológico, nossas massagens terapêuticas também, com pedras, com bambus, tudo eu e a Berenice aqui que atuamos, né? Temos também os atendimentos de apometria com o terapeuta Edson na sexta-feira, é gratuito, é só entrar em contato para saber como é que você se inscreve para participar, para fazer parte dessa terapia, é muito boa. Para entrar, né? É isso aí. Mais alguma coisa, Berê, sobre nós? Não, falei bastante, né? Agora coisa. vou falar da Gisele, a nossa convidada. Eu vou passar aqui os dados dela. Gisele Sasaki, o WhatsApp dela é 11 974323565. Gostou desse assunto? Arte terapia, a arte de contar histórias, né? Principalmente para esse público infantil. Ou tem alguma dúvida sobre esse tema, pode entrar em contato com ela. Se entrar em contato com a gente direciona. Se não, entre em contato direto com ela para marcar uma sessão, agendar um atendimento. Eu vou passar aqui também os endereços, o nome, aonde que ela está atuando. Ela trabalha na Espaço Casa Viva, na rua Monte Serra 247, próximo ao metrô Carrão, e também
no Realizo Espaço Terapêutico, que é no bairro do Tatuapé. Mas quem tiver mais interesse sobre isso, entre em contato direto no WhatsApp dela. Vou repetir, é 11 97432 3565, tá bom, pessoal? Vamos voltar, Gisele, para o nosso bate-papo. Já falei bastante, né? Então, eu queria ver com você a arte-terapia, onde ela é aplicada ou indicada? Então, a arte-terapia é aplicada na área da saúde, artes, educação, indicada para as questões de ansiedade, depressão, doenças do sistema nervoso central, doenças do sistema muscular, e é tratado em crianças, adolescentes e idosos. O meu público específico são crianças e adolescentes. Ah, legal. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Não tem contraindicação com outras terapias, né? Não. De repente, eu tenho um paciente aqui, né, Berê? Tá passando com reiki, base, mas vamos fazer arte-terapia também. Tudo bem, pode bem. Atua em conjunto. Sim, em conjunto. Legal. Complementa. Complementa, né? E quais os benefícios que a arte-terapia proporciona? São tão vários, assim, liberdade de expressão é um deles, né, que a pessoa fica muito mais disposta a se expressar, a se comunicar com as outras pessoas, comunicação intrapessoal, processo de transformação que o indivíduo passa do intra para a relação com as outras pessoas, melhora nas emoções, nas expressões. Porque a arte, ela não pode ser julgada. O princípio da arte é a subjetividade. Então, você faz as atividades através das emoções, das suas expressões, e não fica só se julgando. O interessante é não fazer isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Vou te interromper um pouquinho. Tem uma pessoa que passou aqui com a gente, a filha dessa pessoa, ela é muito seletiva com quem ela conversa. Hoje a menina tem acho que 12 anos, não me recordo bem. Mas desde cedo, a menina, por exemplo, ela conversa com a mãe, com o pai, com os avós, mas uma tia, por exemplo, ela não conversa. Ela não consegue verbalizar. Na escola, com alguns amigos, mas assim, se eu for na casa dessa pessoa, ela não vai conversar comigo. Ela aponta, ela entende, não tem essa questão de não estar entendendo. Ela aponta, se eu perguntar onde está tal pessoa, onde está tal coisa, ela vai apontar para mim. Só que eu não vou ouvir o som da voz dela. Ela vai conversar com a mãe quando tiverem só as duas. Isso, será que a arte-terapia seria uma coisa legal que essa pessoa conseguiria? Para criança, né? Para adolescente. Porque eu acredito que é um desbloqueio, né? Você conversa com uns, não conversa com outros, né? Para conseguir se expressar. Sim, vai A ajudar. timidez, né? Já solta. Não sei se é timidez, o que acontece, se porque né? até pessoas próximas da família, ela seleciona, uns ela conversa, outros não. Então, ficou uma coisa... É um pouco além, né? É uma questão, assim, de afinidade que ele tem há muito tempo com os familiares, né? Com essa questão. Então, às vezes tem algum tipo de bloqueio com o novo, com o diferente. Os recursos artísticos ajudam a atividade, sim. Vai se soltando. Né? Ajudam. Vai soltando muito. um pouco. Legal. Através de atividade com a dança com o corpo, brincadeiras com o corpo em si. Ai, boas dicas então, né, Berê? Uma expressão corporal, Legal. talvez tá soltando, né? O que mais? Então, apresenta benefícios emocionais, sociais, cognitivos, físicos, né? Ajuda em problemas motores. Se a pessoa tiver algum problema de uma doença degenerativa, isso a arte-terapia, ela promove e estimula os movimentos. Até Que é o pra que você Alzheimer falou também. Esclerose. da esclerose, E né? o Alzheimer também Legal. ajuda. Pacientes, ajudam os pacientes a relaxar, a sentir mais motivado, feliz e consequentemente promove um resultado excelente até a cura. Pode chegar até a cura. Bacana. Você já participou de grupos que trabalham com artesanato, alguma coisa assim, com partes, como que você falou, Berê? Reciclado. Você tem alguma experiência para contar para nós? Eu tive uma oportunidade de vivenciar encontro com senhoras da terceira idade, né? Que se que reuniam legal. sempre ali na Vila Gomes Cardinho. Então você não é só de crianças, então você já teve esse experiência. Ela bem falou, né? Que mas era um encontro mais assim, de artesanato. Tá. Entendi. Então, com muita alegria, a gente chamava as jovens meninas, né, para o encontro da quinta-feira à tarde. Que legal. As mãos, no momento, não paravam nas confecções dos brinquedos para as crianças, roupas, brindes para doarem. pro bazar. Para elas doarem. Isso, era bem para esse foco, né? Enquanto as mãos
se falavam nos trabalhos artesanais, as emoções, né, eram totalmente vividas. Elas vinham à tona. Vinham à tona. Então as pessoas se solidarizavam uma com as outras, com os problemas de uns, questões de doença, né? Então, Enquanto tava fazendo, acabava ali um desabafando com o outro. uma terapia dando uma extravasada. em grupo, uma terapia de grupo. Acalentavam todos, né? E esse trabalho de amor e caridade teve a participação de uma das integrantes, que foi uma psicóloga aposentada, Leonor, que é uma pessoa maravilhosa, que sempre reunia suas amigas lá no encontro, né? É formidável até para conhecer como que funcionam os encontros de oficinas artísticas e atividades voluntárias nesse sentido do artesanato. Legal. Tem bastante recursos, dá para trabalhar muitas questões, né, coletivas também, problemas que acontecem na sociedade, é bem interessante. E nem precisa ter dinheiro, né? Porque com coisas recicláveis dá para fazer bastante coisas que envolvem a arte terapia Então também. é uma terapia em grupo, é uma questão Caridade, de economia, caridade e terapia também. Legal, né? muito Legal. bacana. E Sinto assim, então, a arte, na sua subjetividade, é um princípio que permite que cada indivíduo desfrute de uma forma que necessita expressar suas emoções, seus desejos, seus medos, seus prazeres, sem contar que ao ver algo que surge dentro de você, materializado através dos recursos artísticos, a sensação da produtividade aumenta, ajudando cada um a resgatar o respeito por si mesmo, aumenta a autoestima, desperta o autoconhecimento, sente-se mais saudável e feliz. Então as barreiras vão sendo derrubadas e a pessoa sente-se mais confortável acessando as suas emoções. A segurança, o equilíbrio emocional contribuem para uma melhor qualidade de vida, através até de conquistas duradouras no campo intelectual, afetivo, emocional e espiritual. que legal. É muito bom. Muito bom mesmo. É. Bom, e as modalidades, Gisele? O que você pode falar para nós sobre isso? Então, é bem abrangente, né? Pode ser trabalhado em escolas, em orfanatos, em hospitais, em vários locais, com desenho, com pintura, com colagem, construções imóveis pode ser feito, modelagem, argila, né? Massa de modelar, a dramatização, que é através do teatro. Do corpo. Teatro é arte-terapia. Na verdade, a dramatização que nós utilizamos, às vezes, para expressar, sim. Entendi. A escuta criativa, isso é muito importante, porque sempre reunimos em grupos, sentado em grupos, para conversar, um olhando para o outro, sempre em roda, né? Isso é muito importante. Roda de conversas. A musicoterapia é um dos recursos utilizados também. Que legal. O movimento com a dança e, é claro, contar histórias, né? Porque Que é, pelo jeito, seu ponto mais forte. é porque assim, a arte-terapia, o interessante é que você não precisa tocar no ponto da ferida, aquilo que está machucando, instigando a pessoa. Você, através de uma história, através de uma música, você traz tudo. A pessoa vai ela perceber, vai né? E aí, percebendo. nossa, eu não tinha visto, né, por esse lado, por esse ponto de vista, isso. E até o que você falou terapeuticamente trabalhado. no começo da nossa entrevista, a questão do ponto de vista, né? Porque daí você vai perceber que aquela outra pessoa, de repente, tem determinada conduta por algum motivo que você não tem aquele ponto de vista, mas é o da pessoa. Então, eu acredito que contribui até em relacionamentos. De repente, você vai fazer algo em grupo, porque você vai conseguir ver o outro, né, de uma forma que não necessariamente ele escancarou o problema, igual você está comentando, né, muito legal. E a gente aqui, Gisele, a gente trabalha muito com a cromoterapia, né, na forma de harmonização, né, dos chakras, né, e eu acredito que a cromoterapia está ligada, então, com a arte-terapia. O que você pode falar para nós? Tem um limiar, assim, uma linha Sim. de conexão. Assim, na arte-terapia nós trabalhamos com as escalas cromáticas ou escalas de cores. Tá. Se o cliente não pode ou não sabe por que escolheu a cor, o terapeuta ele pergunta se a cor faz com que ele pense em algo particular, se tem uma sensação, um sentimento, o que provoca nele. Tá. Aí o terapeuta pode considerar alguns significados
significados para isso. Por exemplo, o azul representa a tristeza, dentro do contexto do desenho, Sim. que é utilizado com muito ênfase. O vermelho, a raiva. O preto, depressão ou luto, não. Então, cada um traz sua própria cultura, suas experiências pessoais para quem está fazendo aquela obra de arte no momento. Então, é importante conversar com o cliente e entender suas motivações. Por que ele escolheu determinadas cores? O que representa essas cores em si, né? Ah, você fez lembrar, né, daquele filme, né, o Divertidamente, né, que tem a tristeza que é azulzinha, a raiva que é vermelho, né? O amarelo, então, né? seria uma boa dica para o pessoal assistir esse Muito filme. bom, É muito bom. legal, né? E não é para o público infantil só, não, porque nós adultos coisa, né? aprendemos muita coisa ali com aquela historinha ali, né? Verdade. E o que você pode indicar para finalizar é algum filme, algum livro, não só para as pessoas que possam atuar nessa área, mas aqueles que estiverem nos ouvindo, querem conhecer um pouquinho mais sobre arte terapia ou até colocar arte terapia na vida, no dia a dia. Tem algum filme, alguma coisa que você possa indicar? Temos o filme Colcha de Retalhos, a arte que cura. Tá. Na verdade, é a confecção de uma colcha que foi arte terapeuticamente falando sobre o caminho saudável que as mulheres se encontravam, né, naquela tarde. E elas elaboravam histórias, transformavam as histórias delas de vidas, repletas de símbolos, de afetos vivenciados por cada uma delas. Tá. Não vou contar tudo, né? Senão Pessoal, procura aí então, como é que chama mesmo? A colcha de retalhos. Colcha de retalhos. E é mais ou menos o que você falou, que você viveu com artesanato, né? Com grupo, é uma terapia de grupo, que as pessoas vão extravasar, vão desabafar, mais ou menos isso, né? Vão contar as suas experiências, né? Legal. Muito bom. Bacana, tem mais alguma coisa pra falar? Que a gente já tá no finalzinho do nosso programa. Tem tanta coisa pra falar. Mas, enfim, Bom, é mais ou menos. Mas tem que ficar pro próximo. tá vendo como passa rápido? Passa Não dá rapidinho, tempo, né? né? Então tá bom, Gisele, a gente te agradece, tá? Né? Eu e a Berenice ficamos muito felizes aqui com essa experiência e com certeza vamos aí agendar uma próxima, né? Pra trazer mais conhecimento aí pro pessoal. Sobre isso. Gratidão a todos, obrigada pela oportunidade de conhecer um pouco mais sobre vocês, o espaço. E venham pra cá porque é maravilhoso. Olha aí, é isso aí, pessoal. pessoal. Então, nós vamos nos despedindo. Espero que todos estejam bem. Passem uma semana maravilhosa. E na semana que vem, na próxima quinta, estaremos novamente aqui com o nosso programa do Bem Viver. Namastê. 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 A Rádio Transcendental acaba de levar ao ar. Programa do Bem Viver. Produção e apresentação: Kátia Rodrigues, jornalista, e Berenice Silveira, Relações Públicas. Terapeutas holísticas, mestras reikianas, diretoras do espaço terapêutico, equipe do Bem Viver.